Deputado João Roma, termina esta sessão extraordinária em que os deputados finalizaram a votação de um projeto de lei do Superior Tribunal de Justiça. Esse projeto é o número 5.977 de 2019, que transforma cargos vagos de juízes federais substitutos dos 5 tribunais regionais federais brasileiros em cargos de desembargadores exatamente nesses tribunais. Essa proposta ela pretende corrigir o desequilíbrio numérico observado entre juízes de primeiro e segundo graus nos tribunais regionais federais. Mais cedo, os deputados aprovaram aqui também o projeto de lei número 3.932 de 2020, que torna obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial enquanto estiver vigente o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus. E aí teve também a aprovação da medida provisória 960 de 2020, essa MP que prorroga prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback que tenham sido prorrogados por 1 ano pela autoridade fiscal e que tenham vencimento agora neste ano. Lembrando que drawback é um regime especial que consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes sobre insumos importados ou nacionais que são vinculados, que são utilizados para a produção de alguma matéria, de algum produto que será exportado por empresas brasileiras. A ideia é facilitar as empresas brasileiras que atuam no mercado exterior. Mais cedo ainda, os deputados votaram o projeto de lei número 1.397 de 2020, que altera várias regras da legislação falimentar, exatamente para enfrentar também o problema da pandemia, para facilitar para as empresas que possam, nesse momento, estar enfrentando alguma dificuldade econômica. O texto em tramitação aqui na Câmara dos Deputados suspende as ações judiciais e de execução, decretação de falência e institui uma negociação preventiva com os credores, além de apresentar outras mudanças. Essa proposta segue para a apreciação dos senadores. E aí, mais cedo, lá mais para o meio da tarde, os deputados aprovaram também a proposta que prevê o repasse de 4 bilhões da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia da Covid-19. E aí, lá no início dos trabalhos, foi finalizada a votação da proposta que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. É um resumo do que os deputados fizeram aqui hoje, nesse dia longo de votações, agora 10 horas e 43 minutos. Mas a gente vai trazer ainda mais detalhes para você com a Sandra Amaral, que está aqui no Salão Verde. Oi, Sandra, muito boa noite a você. Boa noite, Carlos Oliveira. Boa noite a todos. Nós estamos aqui com 2 deputados, que é o Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, e o Paulo Ganini, que é do Novo do Rio de Janeiro. E aí a gente vai comentar, então, 2 matérias que tiveram polêmicas aí no plenário da Câmara. Uma tem a ver com a criação do Tribunal Regional da 6ª Região e também que o projeto que reorganiza os cargos de juízes nos tribunais regionais federais. Então eu começo aqui com o deputado Paulo Ganini. Boa noite, Paulo. Deputado, como é que o senhor avalia esse projeto de lei que cria, então, o Tribunal da 6ª Região? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que falar que a gente está num momento de pandemia em que a gente entende que os recursos do Estado, que são recursos da população, dos cidadãos, devem ser destinados para aquilo que é prioritário nesse momento, combate à crise pandêmica, a crise de saúde pública, mas também o que combate a crise econômica. E se a gente não precisa colocar recursos para isso, que a gente não tire mais recursos do bolso do cidadão através da carga tributária, que já é muito elevada. Então, qualquer criação de cargos, ela deveria ser evitada. E, além disso, tem o fato da criação do TRF6, a gente entende que não é a melhor solução para o problema que a gente acha que é legítimo. O problema existe, mas a gente sabe também que o problema na primeira instância é até maior do que o problema na segunda instância. Então, a gente está tirando recursos da primeira instância para a segunda instância, criando um problema maior ainda, principalmente para a população mais humilde, que é justamente a população que acessa a primeira instância, mal consegue resolver o problema na primeira instância, menos ainda na segunda instância. Então, a gente está criando mais problema na primeira instância, está criando problema para a população que não tem acesso à justiça devidamente e criando mais gastos, que também quem paga é a população mais humilde. Então, o projeto ele é ruim como um todo, do ponto de vista fiscal, como também da resolução do problema de acesso à justiça para a população brasileira. Mesmo com a instalação desse tribunal após a pandemia, que é um prazo previsto aí para 31 de dezembro?
Não, sim, até porque a gente sabe muito bem que o problema fiscal ele não vai ser resolvido agora no dia 31 de dezembro. O estado de calamidade pública pode acabar, a pandemia pode até acabar, o que vai ser difícil acabar até lá, mas o problema fiscal a gente vai herdar isso e vai ficar com isso por um bom tempo. O endividamento público já estava na ordem de 76% do PIB, ele deve chegar a 100% do PIB. A gente está falando aí de talvez R$ 1 trilhão gastos pelo governo para enfrentar a pandemia. Então tudo isso a gente vai precisar pagar ao longo dos próximos anos. Qualquer gasto a mais é um gasto que quem vai pagar por isso é a população brasileira. E a gente sabe que a carga tributária no Brasil ela é regressiva. Isso quer dizer o quê? Quem é mais pobre paga mais impostos proporcionalmente do que quem é mais rico. E é um gasto que vai se prolongar por anos e anos. E o Novo tentou, além de tentar evitar que o projeto fosse aprovado, sob o argumento que vários partidos usaram de que não haveria acréscimo de gastos, que a gente não acredita, a gente tentou aprovar uma emenda, que foi até sugestão do presidente Rodrigo Maia, né, que o Novo apresentou, protocolou, fez a emenda, fez o destaque, que era justamente para quê? Para garantir, já que todos estão garantindo que não tem aumento de gastos, que não haveria aumento de gastos, que os gastos dos TRFs fossem os mesmos em 2021 que foram ou que serão em 2020. Né? Então, que se é só uma realocação de despesas, que a gente faça essa realocação e garanta que não vai haver aumento de gastos. Mas, infelizmente, mesmo os partidos que disseram que não haveria aumento de gastos votaram contra a nossa emenda, mostrando, no final das contas, que há aumento de gastos. Né? E, mais uma vez, não é só questão fiscal, questão também de mérito. Não é a melhor solução, há outras soluções para resolver o problema de acesso à justiça e, principalmente, para a população mais humilde, quando a gente está tirando recursos da primeira instância para a segunda instância, ou seja, justamente quem não acessa a justiça, quem tem dificuldade em acessar a justiça, está principalmente na primeira instância e não na segunda. Por que a gente está tirando esses recursos? E o gargalo está ali. Se você olhar, estudos mostram que o gargalo da justiça no Brasil, ele existe nas duas, mas ele é maior na primeira instância. Ok, deputado, lembrando que o Tribunal da 6ª Região, esse tribunal foi criado para desafogar o Tribunal Regional da 1ª Região e que esse novo tribunal, ele daria conta aí de 38% do trabalho da 1ª Região. Deputado, como é que o senhor vê a aprovação desse projeto? Boa noite. Boa noite. Nós entendemos ser meritório esse projeto pelo seguinte: porque a população, quando ela precisa, no caso desse TRF-6, de ter acesso à justiça, ela tem que se deslocar do seu estado. Muitas vezes tem que ter custo com advogados para poder se deslocar para outro estado. E muitas pessoas são inibidas de poder ter o acesso jurisdicional porque elas não têm condições. Então, o fato de nós criarmos e autorizarmos a criação de um tribunal regional em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, são mais de 800 municípios. Nós temos ali milhares e milhares de pessoas que querem ter acesso à justiça e não têm a possibilidade por exatamente não ter o recurso. Então, ao fazermos essa distribuição, esses 38% do primeiro tribunal regional, o número 1, então vai passar a ser, de fato, em Minas Gerais. As pessoas passarão a ter mais acesso. É questão de ponto de vista que nós estamos debatendo. Temos partidos que entendem de forma diferente, mas nós, do Republicanos, vemos sim que desta forma daremos acesso àqueles que não têm acesso à justiça por não ter condições de manter um advogado para poder lutar pela sua causa em outro estado. Ok, os deputados também aprovaram hoje o projeto de lei que institui o regime especial de emergência para o transporte coletivo, urbano e metropolitano de passageiros. O texto tem a intenção de proteger o setor durante a pandemia do Covid-21 de perdas econômicas, provocadas por paralisações no setor e também proteger os usuários do setor. Deputado, que o senhor foi contra esse projeto? Por quê, deputado? Bom, a gente concorda que há um problema no setor de transportes. A gente sabe que, por conta da pandemia, houve uma redução drástica, sim, do número de passageiros. E o transporte público urbano, tanto ônibus quanto metrô e trem, eles precisam manter, a sua operação com uma capacidade acima da demanda, justamente por conta da pandemia, de criar um certo isolamento
um distanciamento entre as pessoas. Então a gente sabe que faz sentido sim propor algum tipo de ajuda. Então a gente não discutia a necessidade da ajuda. O problema é o modelo, é o formato dessa ajuda. Primeiro que todas as outras ajudas, apoios que demos aos setores produtivos, até mesmo as companhias de aviação, né, e todos os outros setores, foram empréstimos ou foram ajuda não, na verdade, à empresa, mas sim à manutenção de emprego. Né? O governo só colocou dinheiro a fundo perdido quando era pela manutenção de emprego, assim como também auxílio emergencial, auxílio para os estados e municípios. Porém, aqui a gente está falando de dinheiro, 4 bilhões de reais da população brasileira, que vai ser colocada a fundo perdido. Diferente de outros modelos de apoio que eram empréstimos. Se a gente estivesse falando de criar um fundo, que essas empresas poderiam ter acesso para conseguir manter seu fluxo de caixa, sua liquidez e garantir a operação ao longo desse período, a gente entenderia como positivo. E além disso, também, um ponto que é relevante, foram as contrapartidas. Inclusive, teve uma mudança de última hora, que o relator tirou uma contrapartida que era muito relevante, que obrigava, né, quem quisesse, obrigava, na verdade, nenhum Estado, nenhuma empresa seria obrigada, mas a partir do momento que ela teve acesso a esse recurso, ela teria que, em 18 meses, fazer uma nova licitação, melhorando com isso, inclusive com novas modalidades de governança, melhorando o sistema de transporte público. Isso até deveria colocar um avanço no sistema de transporte, que a gente sabe muito bem no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, né? A gente já viu escândalos e mais escândalos de corrupção envolvendo companhias de ônibus no Rio de Janeiro, em outros estados também, né? Não dá para negar, e a gente está falando o seguinte: vamos dar dinheiro para esse setor, para um setor que a gente não tem confiança, e é dinheiro de quem? Do pagador de impostos, das pessoas. Se a gente estivesse falando, vamos rever contratos, vamos dar empréstimo, outras modalidades fariam sentido. Agora, da forma como foi, e tem que lembrar um outro ponto também que é muito importante. A gente já deu um auxílio aos estados e municípios. Esses contratos que a gente está falando, que a gente está ajudando, são contratos locais, principalmente municipais e alguns estaduais. E a gente já deu esse auxílio, inclusive um auxílio que já tem estudos aqui da Casa, da Câmara dos Deputados, que mostram que foi um auxílio acima do que os estados e municípios precisavam. Então, por que não utilizam esses recursos dos estados e municípios e não mais 4 bi da União para sustentar essas empresas? Esse é o nosso ponto, por isso a gente votou contrário. Deputado, e o senhor deputado foi a favor do projeto? Na opinião do senhor, como é que esse projeto pode favorecer o setor e os usuários? Dentro da questão de uma gestão pública, a percepção de um gestor tem que estar sempre além do que os olhos podem ver. Se as pessoas se pautarem somente naquilo que elas acreditam ou acham que vai acontecer, elas nunca vão conseguir avançar. O que eu quero dizer com isso? Este auxílio emergencial para setor de transporte urbano de massa se faz necessário porque vai dar condições para que os trabalhadores eles possam ter o seu acesso, o seu transporte, trem, metrô, ônibus, constantemente, coisa que não tem acontecido. Por quê? Porque com essa crise que nós estamos vivendo, crise epidemiológica, crise econômica, crise financeira, todo tipo de crise faz com que as empresas elas demitam, elas diminuam o seu fluxo e com isso as pessoas são prejudicadas. Então a Câmara, da mesma forma que deu auxílio para empresas aéreas, também se viu no dever de auxiliar essas empresas de transporte público de massa, para que esses possam ter condições, sim, de prestar um serviço público de transporte coletivo para a população, para que essas não sejam mais prejudicadas como tem sendo. Por isso nós entendemos ser meritório tudo isso que nós aprovamos hoje. Ok, deputado, eu quero agradecer aqui a participação do deputado Paulo Guanini, do Novo de São Paulo, do Rio de Janeiro, e do Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui. Carlos Oliveira, contigo aí no plenário. Muito obrigado pelas informações, entrevistando, portanto, os deputados, a Sandra, os deputados Paulo Guanini e Vinícius Carvalho, que estiveram bem envolvidos nas votações de hoje. Você que esteve conosco, nos acompanhando aqui, muito obrigado por sua audiência. Eu só lembro que mais cedo, hoje, às 11 horas, o Congresso promulgou a emenda constitucional que torna o Fundeb permanente, aumentando repasses da União para o fundo, que é o Fundo de
financiamento da educação básica no Brasil. Você que esteve conosco então durante toda essa transmissão aqui no plenário da Câmara dos Deputados, ouvindo a gente pela rádio, acompanhando pela internet ou assistindo aqui na TV Câmara, muito boa noite, obrigado por sua audiência e até a próxima.